Olá, gente, tudo bem? Vamos para mais uma aula hoje? Olha só, hoje a gente vai falar sobre a imigração no Brasil e o fim da escravidão, tá bom? Gente, no século XIX, muitos imigrantes vieram para o Brasil porque seus países passaram por grandes guerras, tá? E transformações políticas. E isso prejudicou muito a população que dependia de determinadas coisas naquele país. E o Brasil, nessa época, começou a ofertar grandes propostas de emprego. Venha para o Brasil e conquiste seu próprio pedaço de terra, venha enriquecer no Brasil. Então, muitos imigrantes, europeus principalmente, via a propaganda naquela época de mudança de vida, eles acabaram vindo para o Brasil, tá? Mas antes, meus amores, a gente vai falar também dos escravos, sim, porque a gente está estudando em história que houve vários processos, de mudanças no Brasil, independência do Brasil, todo esse trajeto de mudança de sistema político, de tudo. Mas a vida dos escravos, essa não mudou, tá? Lembra? Primeiro reinado, segundo reinado, E as pessoas tudo que os imperadores não queriam era que tivesse revoltas, E foi um período que mais aconteceram revoltas nessa época. Os escravos, gente, vamos entender um pouco dos escravos, tá? Os negros vindos da África. Gente, mas por quê? Como é que essas pessoas iam para lá? Era assim, lá na África, existiam tribos, essas tribos eram rivais. Então, numa determinada disputa de território, dessa situação toda, a tribo que perdesse era submetida a ser vendida, e aí é que entram os navios negreiros, Porque, só para ressaltar para vocês que antes de escravizarem os negros, o pessoal também tentou escravizar o indígena, tá? O índio, Porque colocaram o nome de índio, porque eles estavam numa embarcação. E aí essa embarcação, eles estavam à procura do caminho para as Índias, O lugar onde vendia especiarias, coisas assim do tipo que dava muito lucro naquela época. E aí encontraram a rota do Brasil. Quando encontraram a rota do Brasil, viram os indígenas, Aquele povo já habitava ali, tá bom? Os primeiros habitantes do Brasil eram os indígenas. E aí, meus amores, o indígena, ele nunca teve contato com o branco, ele nunca teve contato com determinadas doenças, Então o indígena ele era muito sensível. Uma gripe, por exemplo, poderia matar um indígena naquela época, matava um indígena, enfim. E os europeus eles traziam essas doenças. Então tentaram escravizar o indígena, só que o indígena tinha uns detalhes, conhecia a mata perfeitamente, então era muito mais fácil para ele fugir, no caminho. O indígena tinha a saúde mais sensível, porque vivia só ali na floresta. E aí vem aquele povo branco e tenta escravizar ele. Eles tentavam escravizar esses indígenas através do escambo, que era a troca. Ele pegava lá uma ferramenta deles e em troca o índio fazia alguma coisa, E o índio nunca tinha tido contato com nada, então para ele era muito deslumbrante ver aquilo tudo, E aí entra também a Igreja Católica, A Igreja Católica, ela tenta catequizar esse indígena, ensinar uma religião, ensinar bons modos, ensinar costumes, Desculpem. E aí vem o escravo. Como ele vê que a mão de obra indígena não tá dando muito certo, porque o índio fugia, o índio ficava doente, Então eles vão a caminho, da África e pegam essas pessoas e separam de suas famílias, tá? Trazem para o Brasil. Não foi igual ao imigrante, porque o imigrante veio porque quis mudar de vida, O imigrante, digamos, o italiano, mudou para cá porque ele queria mudar de vida. O africano, não. O escravo, o negro, ele não queria ser tratado como escravo. Então, eles eram trazidos à força, colocados em um navio negreiro e trazidos para o Brasil e outros lugares, outros países que também tinham um sistema escravista, Nesse trajeto, meus amores, era muito difícil, porque muitos escravos adoeciam nos navios, muitos escravos também tentavam, uma maneira de ter revolta, eles tentavam
fugir daquela situação que estava, né? E também muitos deles se jogavam ao mar, né? Para você ter ideia. Então, o escravo que tentasse fazer qualquer coisa, ou ele era castigado, ou ele era lançado ao mar, enfim. Então, era uma viagem muito difícil, porque também o ambiente era apertado, era pequeno, né? E as condições de higiene também do lugar não era boa, não tinha alimentação suficiente para todo mundo. Então, só conseguia sobreviver realmente aquele negro que era muito forte. Quando ele vinha, ele era deixado ali no nosso ponto turístico, né? Mercado Modelo, que era um lugar onde vendia, né, vários produtos, inclusive naquela época era onde que vendia os negros, lá em Salvador, né? E, meus amores, muita coisa aconteceu com esse escravo, né? Essa pessoa vinda, né? Porque ela perdia sua identidade. Gente, a vida de um negro era muito, muito difícil. Porque, meus amores, além do racismo, do preconceito, eles perdiam a sua identidade, tá? Eles perdiam seu nome, perdiam sua família. E a vinda da família real e todo esse processo que aconteceu no Brasil não mudou a vida dos escravos, tá? Não mudou. Eles continuaram sendo escravizados, castigados, violentados, tá? Era uma situação muito difícil. E aí, quando a gente está saindo do segundo reinado, a gente começa a ter algumas campanhas abolicionistas, tá? Então, só para vocês terem ideia, durante 300 anos, os escravos foram a principal mão de obra, tá? Os escravos trabalharam durante 300 anos, sem nenhuma defesa, sem nenhum sistema de governo que fizesse alguma coisa por eles. Eles eram tratados como escravos, trabalhavam nas lavouras, nas colheitas, nas casas dos seus senhores, né? As mulheres trabalhavam na casa, os mais fortes trabalhavam na colheita, tá bom? E as crianças que iam nascendo também já aprendiam a trabalhar, tá? Porque criança também negra trabalhava naquela época, tá bom? E aí, meus amores, as campanhas, né, nas últimas décadas que Dom Pedro II estava ali no poder, começou a mexer com as pessoas, tá? Porque elas estavam inconformadas, tá, com a escravização. Não queria mais aquele sistema e também muitos deles achavam que aquilo ali era muito feio para o Brasil. Então, aquele sistema de escravização precisaria acabar. Então, meus amores, muitos cafeicultores, eles achavam que era um absurdo esse sistema de abolição. Não, escravo para mim é dinheiro, gente. Eu não posso perder meus escravos, meus trabalhadores, as pessoas que fazem tudo para mim. E o pessoal começou, né? Não, vamos criar leis para melhorar a condição de vida desse escravo. Aí a primeira lei foi a Lei Eusébio de Queiroz, tá? Essa lei, ela proíbe a vinda, né? Proíbe a vinda proibiu o tráfico de pessoas escravizadas, tá bom? Proibiu, não pode traficar pessoas, tá? Depois a gente teve a lei do ventre livre, tá? E a lei do sexagenário. Então a gente teve em 1850 a lei Eusébio de Queiroz. Depois a gente teve em 1871 a lei do ventre livre e a lei em 1885 do sexagenário ou lei Saraiva de Cotegipe. Meus amores, essas leis não ajudou muito. Por quê? Olha bem, proibiu o tráfico de pessoas, mas o Brasil continuou fazendo tráfico de pessoas, tá? Lei do ventre livre diz que a partir daquela data de 1871, todas as criancinhas que nascessem, elas estariam livres. Porém, meus amores, essa criancinha nascida de sua mãe escrava, né? Ela ficava com a mãe, era amamentada pela mãe e se alimentava ali, ficava na senzala, todo aquele processo. O que o dono da fazenda ele fazia, né? Olha, seu filho é o seguinte, ele é livre. Porém, esse período que ele está aqui, ele comeu de minha comida, ele morou na minha senzala, então ele vai ter que pagar por essa comida, por esse tempo que ele ficou dormindo aí. Então ele vai trabalhar para mim para pagar esses dias. Adiantou a lei do ventre livre? Não. Lei do sexagenário. Meus amores, o escravo trabalhava tanto,
que com 40, mais ou menos 40 anos, 45 anos, a sua estrutura física era muito acabada, muito maltratada. Muitos negros não conseguiam chegar aos 45 anos. E aí, o que ele dizia? Que a partir dos 60 anos, o escravo ele estaria livre. O escravo não chegava nem aos 45. Então, foi uma lei que não ajudou muito, não é? Pois é. Vamos continuar no próximo vídeo, porque esse assunto rende bastante e a gente tem muita coisa para conversar, tá bom? Até o próximo!